uma bênção mesmo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Eu queria ler com vocês hoje o Salmo 19. Versículo 7. Ô Senhor, obrigada, Pai. Nós já oramos e pedimos para o Senhor vir falar com a gente. Eu quero reforçar o meu pedido, Senhor, porque o Senhor sabe que o Senhor conhece a minha estrutura, sabe que eu sou pó, eu dependo totalmente de Ti. Nós precisamos, Senhor, estamos aqui para ouvir a Sua voz. Fala, Senhor, em cada coração, fala no meu, fala no coração dos meus irmãos que estão aqui, naqueles que vão ouvir mais tarde, naqueles que estão nos acompanhando pela internet. Pai, o Senhor é vivo e o Senhor está no nosso meio. Então venha nos ensinar, Senhor. Nós somos aprendizes, precisamos de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Aqui o texto ele diz assim. Primeiro só vou compartilhar com vocês o tema da palavra que o pastor Márcio passou para a gente. Eu achei muito bonito esse tema. É a palavra que restaura a alma. Então é a palavra do Senhor, a palavra. Se lembram quem é a palavra? O verbo vivo é Jesus. Ele é a palavra. Então quando a gente começa a pensar nisso, eu fico assim encantada, né? A palavra que restaura a alma, restaura. E aqui diz assim no versículo 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Eu vou, por causa do nosso tempo, eu vou lendo com vocês e vou comentando, a gente vai meditando, né? Diz assim, a lei do Senhor é perfeita. Então, o que seria a lei? São os ensinamentos, as coisas que o Senhor quer que a gente faça. E essas coisas que Ele quer que a gente faça são perfeitas. Às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, né? Às vezes você quer fazer do seu jeito. Mas o que a palavra diz? O que o Senhor, como que é o jeito do Senhor? Aqui a Bíblia está falando para a gente que o jeito do Senhor é perfeito. Então, confia. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Aqui quando a gente pensa em restauração, por exemplo, esses bancos da igreja, né, eles estão meio feinhos, né? Tá meio descascadinho assim, né? Tá meio descascadinho, tá fazendo uns barulhos, às vezes parece que vai quebrar no meio. Ele foi se desgastando com o tempo, não é? Ele foi ficando... E aí veio o irmão Nilson e fez uma restauração. Tá ali naquele banco ali do meio. Olha como ficou bonito, brilhante. A parte de madeira ali ficou lisinha, não tem mais esses coisinhas estragadas. O banco foi restaurado. Às vezes a gente também precisa de uma restauração. Aqui está dizendo que a lei do Senhor, os ensinamentos do Senhor restauram a nossa alma. Então, quando a gente está abatido, quando a gente está precisando de um remendo, um renovo, porque a gente vai se desgastando. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições. Então, as lutas vêm e não é fácil. Nem sempre é fácil. Então a gente vai ficando às vezes assim, né? Com aquele peso, aquele fardo. E aí Jesus vem e fala, lança sobre mim o seu fardo. Deixa eu carregar esse peso para você. E aqui fala que a lei, o ensinamento do Senhor, restaura a nossa alma. Olha que bonito. Restaura. Faz você ficar novinho em folha. O testemunho do Senhor é fiel. Como assim testemunho? As coisas que Ele fala. O que o Senhor fala, o que o Senhor diz, merece confiança.
é digno de confiança, porque Ele é fiel. Então, se Ele falou, vai acontecer. Se Ele falou, é verdade. O testemunho do Senhor é fiel, merece confiança. E esse testemunho, as coisas que o Senhor nos diz, dá sabedoria aos simples. E tem um outro texto que eu não anotei, mas ele fala assim que até a pessoa mais boba, ela se torna um sábio se ela tiver a sabedoria do Senhor. Então, às vezes, a gente pode se sentir tão pequenininho, tão incapaz, talvez até inferior aos outros. A gente pode se sentir. Às vezes vem de nós mesmos e às vezes vem do inimigo. Mentiras que o inimigo lança sobre nós. Mas aqui está dizendo que o testemunho, as coisas que o Senhor fala, dá sabedoria aos simples, aqueles que se sentem pequenininhos. Se você tiver a palavra do Senhor em você, você se torna grande. Os preceitos do Senhor são retos. Os preceitos. E aí eu fiquei assim, mas o que é preceito, né? Porque eu gosto de... A gente tem que entender, não é? Não é só ler por ler. Não é só ler por ler. Isso daí não faz muita diferença. É você, se for necessário, você ficar 20, 30 minutos em um versículo só, fica. O importante é você entender o que aquela mensagem está dizendo e você trazer ela para dentro de você, para que aquilo faça mudança no seu interior. Então não é só ler assim. O Marcos trouxe uma palavra sobre isso em uma das quartas-feiras, e ele trouxe uma ilustração bem legal, que ele falou do camelo, da vaca, esses animais assim, que tem mais de um estômago. Então eles comem, aí depois volta, eu não sei direito, e eles comem de novo aquela mesma coisa, né? E eles ficam ruminando. E é assim que a gente precisa fazer com a palavra do Senhor. Eu vi um pedacinho, poxa, esse pedacinho tocou no meu coração. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. E você vai meditando, de novo, a lei do Senhor é perfeita, e ela restaura a minha alma. E você começa a ruminar, até que aquilo vai te enchendo, você vai ficando com uma alegria, e aquilo vai te restaurando mesmo, porque você está deixando a palavra ser viva em você. Você está deixando o Espírito Santo de Deus te tratar, te tocar, te curar. Você está comendo aquela palavra, se alimentando mesmo. A gente se alimenta de tantas coisas do mundo, internet, tanta notícia ruim que a gente vê por aí. E a palavra, Ele é o nosso alimento. Jesus disse que Ele é o pão da vida e que a gente precisa comer dele. O que é comer do Senhor? É se alimentar da palavra. Pega um versículo e lê ele, lê várias vezes, e aquilo vai te sustentar para você vencer o seu dia. Versículo 8, que a gente estava meditando, os preceitos. O que é preceito, né? Preceito é uma regra. Regra é um princípio. É um mandamento, até que pesquisei aqui. É um ensinamento, uma orientação. Então, os preceitos, os princípios, vamos mudar assim para ficar mais fácil. Os mandamentos, as orientações, os conselhos, o jeito do Senhor pensar são retos, são direitos e alegram o coração. A palavra do Senhor, ela nos faz viver de uma forma, talvez pode não ser agradável no começo, porque muitas vezes a gente quer fazer uma coisa que o Senhor fala não, mas a gente quer fazer. Só que no fim daquilo, se você obedecer ao Senhor, o final é um final alegre. Realmente, o conselho e o ensinamento do Senhor traz alegria. Uma vez, alguns anos atrás, eu perguntei para o Senhor. Eu lembro que eu estava sentada na casa da minha mãe agora, que estou me acostumando. Porque antes eu falava assim, a minha casa, o Jairo falava, não é mais a sua casa, agora é a casa da sua mãe. Eu demorei,
demorando, não faz nem 2 anos que a gente casou, então tô no tempo, né, pastora? Mas agora eu tô me acostumando. Eu tava na casa da minha mãe, mas ainda era solteira, então era a minha casa. E aí eu tava assim, sentada na cozinha, e eu perguntei pro Senhor, né, por quê? Por que tem tantas coisas que a gente não pode fazer? O Senhor fala não, né? E aí veio no meu coração, eu sei que foi uma resposta de Deus. Veio assim no meu coração. Não é que Deus é um juiz. Não é que Ele tem prazer em falar não para você. Não, não pode. Não quero isso, não quero aquilo. Não é nada disso. É simplesmente, o não do Senhor é simplesmente uma proteção. É o amor dele te guardando. Então, quando Ele fala não faça determinada coisa, é porque Ele sabe que aquilo pode te causar um mal no fim. A gente não vê, a gente é pequenininho, mas o Senhor é grande, Ele sabe tudo. Então Ele sabe que aquilo não vai ser legal, lá no final vai te fazer sofrer. Lá no final vai fazer você deitar sua cabeça e não conseguir dormir. Porque você vai pegar problema. Aquilo na hora pode ser legal, mas depois não vai se tornar um peso. Então o Senhor fala, não faça isso. O não do Senhor é simplesmente amor. E ali aquilo, nossa, eu falei, obrigado, Senhor, entendi. Né? O não faça é só porque Ele te ama. É só uma proteção, um cuidado dele. E aí fala assim, continuando no versículo 8, o mandamento do Senhor é puro, olha que bonito, é puro, e ilumina os olhos. Em outras versões diz que ilumina a mente. Então aqui, as dicas, os conselhos do Senhor iluminam a nossa mente. Nos mostram o caminho, para onde andar. E ali eu me lembro do Salmo 119, não precisa pôr não, é Salmo 119, 105, que fala, lâmpada para os meus pés é o quê? É a tua palavra. Então o que isso significa? Quando está escuro, né? Acho que todo mundo já passou por isso, você está lá na sua casa de madrugada, você vai tomar uma água, está tudo escuro, você bate o pé ali, aquela dor, você vai trombando nas coisas, né? Você vai andando assim, né? Para tentar enxergar. Mas quando você acende a luz, pronto, resolveu o problema. A palavra do Senhor é essa luz que faz você enxergar. É a palavra que ilumina o seu caminho. Ilumina os olhos. Versículo 9. O temor do Senhor é límpido. Temor não é ter medo de Deus, mas é respeito. Respeitar o Senhor. O temor do Senhor é límpido, é claro, né? É puro e permanece para sempre. A gente vê aí modinhas, né? Que começa e para. Começa e para. O Senhor não. O Senhor, Ele permanece para sempre. E até a eternidade. Ele era antes da gente. E Ele vai continuar sendo depois da gente. Porque Ele é eterno. Os juízos do Senhor são verdadeiros. Como assim os juízos? Né? O que a gente falou de ruminar aqui? Entender bem a palavra. Os juízos são as decisões, as instruções do Senhor. O que Ele decide. Né? O juízo do Senhor. O que Ele decide. São verdadeiros. O que Ele decide é verdadeiro. E todos. Tudo que o Senhor decide é justo. Todos igualmente justos. Esses juízos, essas decisões, essas instruções do Senhor para a nossa vida são mais desejáveis do que o ouro. Versículo 10. Olha que bonito. É mais do que muito ouro depurado. É ouro puro, ouro puríssimo. O juízo do Senhor, a instrução dele para nós, vale muito mais do que o ouro. Tanta gente correndo atrás de dinheiro, de fama, mas a instrução do Senhor é muito mais desejável do que isso.
ela é mais doce do que o mel, do que o destilar, o gotejar dos favos. Olha que palavra bonita! E essa palavra está à nossa disposição. É o Senhor Jesus. Ele está ao nosso alcance. É só a gente falar, Senhor, eu quero. Todo esse tesouro está ao nosso alcance. E aí ele fala assim no versículo 11, que é o último versículo que a gente vai ler nesse texto. Gostaria de ler mais alguns, não sei, aqui vamos ver o horário, né? Mas diz assim, versículo 11, além disso, por eles, né, por esses juízos, se admoesta o teu servo, se ensina, admoestar, ensinar, aconselhar. Então nós somos aconselhados, admoestados por esses conselhos do Senhor e em os guardar a grande recompensa. Então a palavra ela está nos ensinando que obedecer ao Senhor gera para nós uma grande recompensa. E a gente não sabe. Aqui nessa vida ainda, quando a gente lê, por exemplo, Provérbios, dá uma dica, né, para vocês. Acho que Provérbios é um livro que tem muitos conselhos. E a gente vê ali, por exemplo, Provérbios fala sobre finanças, fala sobre casamento, como encontrar uma boa mulher, ser um bom esposo. Fala sobre obediência aos pais, sobre ser fiador. Gente, tanto conselho prático que tem lá no livro de Provérbios. Fala sobre o cuidado que você tem que ter com o que você fala, que uma palavra falada não volta atrás, não tem como você pegar ela de novo e desfalar aquilo, né? É tudo. E se a gente seguir direitinho o que o Senhor nos ensina, a gente tem uma vida feliz, uma vida leve. Me faz lembrar da história de José, que é aquele rapaz que foi levado escravo para o Egito. E ali mesmo como escravo, ele não deixou a palavra do Senhor, ele não deixou de obedecer ao Senhor. E essa obediência de José fazia com que ele fosse bem sucedido em tudo. Então assim, ele foi preso, ele virou escravo, ele foi o escravo mais bem sucedido e se tornou quase que o chefe da casa. Deus colocou ele lá em cima. Aí ele foi preso, foi para a prisão, injustamente. Lá na prisão se tornou o comandante dos outros presos, porque em tudo que José colocava a mão, tudo prosperava, tudo dava certo, porque o Senhor estava com ele. Então ele estava ali no fundo do poço, preso injustamente. Mas ele não esquecia dos mandamentos do Senhor. E aquilo só levantava, só exaltava José. Ele estava preso? Estava preso, mas era o mais top dos presos. Cargo de confiança ali. E o Senhor, Ele quer fazer isso com a gente também. Nos colocar em posições boas, em nos tornar agradáveis à sociedade. Às vezes aquela pessoa ela se sente tão bem do seu lado, um amigo de trabalho, um colega. Nossa, mas eu sinto uma paz quando eu estou perto de você. Você é bem visto quando você vive nos caminhos do Senhor. O caminho do Senhor nos traz realmente grande recompensa. E eu tenho certeza que não é só aqui. Muito mais vem na eternidade. Através da palavra, a gente evita erros. A gente deixa de errar. Eu queria ler com vocês Josué, capítulo 1. Aqui, antes de eu ler, só vou falar bem rapidamente o que estava acontecendo aqui. Moisés, lá na saída do Egito, Moisés era o chefe do povo e Moisés guiava o povo. Aconteceu que Moisés morreu e precisava de um sucessor. E essa tarefa era muito difícil. Ali era uma multidão que Moisés guiava. Então, a gente vê aqui, lê esse texto.
Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué. Eu vou pular aqui um pouquinho, tá? Versículo 2. Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo o povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Vamos avançar para o versículo 6. Isso é Deus falando para Josué e Deus falando para nós também, porque a gente toma posse da palavra, a gente entende que também serve para nós. Aqui diz assim, palavra do Senhor, seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado, olha só, presta atenção nessa parte, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Então, ele está falando que a gente precisa de força e coragem para obedecer a lei. Não se desvie dela. Não se desvie dessa lei, não se desvie dos ensinamentos do Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido onde quer que você andar. Olha só que legal. Se você não se desviar da palavra do Senhor, você vai ser bem sucedido aonde quer que você andar. Versículo 8, não cesse de falar desse livro da lei. Então não é só meditar, mas é também falar para os outros. Não cesse de falar do livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite. Então aqui a palavra do Senhor nos ensina a meditar na palavra dia e noite, dia e noite. Acordou? Lê um versículo. Vai dormir? Lê de novo aquele versículo. Vai se alimentando. A gente não come todo dia. Todo dia a gente come pão, arroz, feijão. Então, precisa comer a palavra do Senhor também, todo dia. A gente não quer crescer espiritualmente? Essa palavra aqui é para quem quer crescer espiritualmente. Se você quer crescer espiritualmente, você precisa comer. A criança, ela não se desenvolve direito se você não alimentar ela bem. E assim é a nossa vida espiritual, você precisa comer. Comer a palavra. Então, é que de dia e de noite, medite nele, dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo o que nele está escrito. Se a gente não meditar na palavra, a gente não tem como obedecer. Eu não sei o que a palavra está falando, como é que eu vou obedecer uma coisa que eu não sei? Então, eu preciso ler. Então, você prosperará de novo e será bem-sucedido. Olha só. Aqui a palavra reforça, de novo, que dessa forma nós seremos bem-sucedidos. Vamos ler mais um texto que está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1. Eu acho muito interessante esse texto. É Deuteronômio 6, 1. Diz assim, são esses os mandamentos, os estatutos e os juízos, que a gente já viu o que é, do Senhor, seu Deus, que ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês cumprissem. Para que, durante todos os dias da vida de vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam o Senhor, o seu Deus, e guardem os seus estatutos e mandamentos que lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, versículo 3, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos de novo, para que tudo lhes corra bem. Olha só que interessante, a Bíblia nos repete várias vezes. Cumpra os mandamentos do Senhor, para que tudo corra bem na sua vida.
e vocês se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor prometeu. Versículo 4. Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhes ordeno entrarão no seu coração. Olha que interessante o versículo 7. Você inculcará a palavra aos seus filhos. Inculca na cabeça do seu filho. Inculca a palavra. Né? Aqui fala sobre os filhos. Então ele ensina os pais a inculcar, a ir falando a palavra para o seu filho. Vai inculcando aquilo na cabecinha dele. E serve para a gente também. Vai inculcando a palavra do Senhor. Eu acho muito interessante esse versículo. Você as inculcará a seus filhos. Inculcará o quê? A palavra do Senhor na cabeça dos seus filhos. E dessas palavras, falará. Quando? Quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Você percebe que a palavra do Senhor, ela vai se repetindo, ela vai falando a mesma coisa, só que de jeitos diferentes. É para todo mundo entender. Então o que ele está falando, de novo, não pare de falar das palavras. Vai falando, vai falando. Enquanto você estiver andando, quando você for se deitar, quando você for levantar, vai falando a palavra do Senhor. Versículo 8, também deve amarrá-las como sinal na sua mão. Imagina, né? Você amarrar aqui, vou fazer uma pulseirinha, vou escrever um versículo, vou amarrar ela aqui. Que assim eu vou lendo. E elas lhe serão por frontal entre os olhos. Em outras versões explica melhor que colocar a palavra na sua testa. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Olha que interessante, né? Eu acredito que hoje em dia a gente não faz isso, mas acredito que eles escreviam mesmo, né? A palavra do Senhor na porta ali. Eu vou entrar e vou ver a palavra do Senhor. E tem um filme, Quarto de Guerra, né, pastora? Que eu achei muito interessante também. A mulher, ela tá orando ali e ela escreve. Ela pega bilhetinhos, ela vai colando na parede a palavra. Ela escreve e cola. E ali ela vai lembrando, ela vai lendo. O texto que falou com ela, que tocou no coração dela, ela cola. É muito interessante, e a Bíblia nos aconselha a fazer isso. Olha que legal. A Bíblia nos dá dicas de como lembrar, de como não esquecer da palavra do Senhor. Então, irmãos, a palavra do Senhor para nós hoje é essa. É um incentivo a gente ler a Bíblia, porque somente lendo a palavra é que eu vou saber o que Deus quer para mim. Orar, oração, porque Deus fala no nosso espírito. E leitura da palavra são chaves essenciais para nós, que queremos viver na presença do Senhor. Não tem como a gente crescer espiritualmente sem orar e ler a palavra do Senhor. Não tem como a gente andar com Deus. Eu até posso, tenho um desejo e tudo mais, mas eu vivo a minha vida, a Bíblia lá e eu cá. Então eu não estou me alimentando, eu não estou mergulhando na palavra do Senhor. Se a gente quer viver uma vida íntima com o Senhor, a gente precisa conhecer. Quando a gente anda muito com uma pessoa, a gente se torna parecido com ela. Quando você anda muito com uma pessoa, você vai falando, isso acontece muito com sotaque, você vai começando a falar igual aquela pessoa, né? Então, se você andar pertinho de Jesus, daqui a pouco você já está parecido com Ele. Você sabe o que Ele pensa sobre aquele assunto. Você sabe se aquilo agrada o Senhor ou não, porque você está andando ali com Ele, ó. Todo dia você levanta, fala: oi, Senhor Jesus, bom dia, Jesus. Vem falar comigo. Aí você abre a sua Bíblia, lê um versículo, medita e vai viver seu dia. E sabe que Jesus está ali com você. Aquilo vai fazendo com que você vai ficando parecido com o Senhor. O filho não é parecido com o pai? Gente, os filhos Bruno e da Kathleen, é igualzinho, você já percebeu? Eles são a cópia dos dois. Então, nós somos filhos de Deus, a gente precisa ser parecido com Ele. O Senhor quer que a gente seja como Ele é, que a gente pense igual, que a gente fale igual. E isso tudo está disponível
Basta a gente buscar, a gente ler, para conhecer o Senhor, é leitura da palavra. E hoje, nossa meditação de hoje é para nos incentivar, nos lembrar que o Senhor, Ele quer se apresentar a nós, Ele quer que a gente o conheça. E para isso, uma das formas é a gente mergulhar nesse livro que se chama a Bíblia, a palavra do Senhor, que é fiel, que é verdadeira, como a gente já leu, que muda a nossa vida, que traz alegria para o nosso dia, que não deixa a gente errar. Busque no Senhor esse crescimento espiritual através da leitura da palavra. O Senhor sempre tem mais. Ele é uma fonte que nunca acaba, uma fonte que não se esgota. Nunca vai acabar. O Senhor pode derramar e derrama mais, e derrama mais unção e derrama. Ele é uma fonte inesgotável. As bênçãos do Senhor nunca acabam. Então busque nele. Ame o Senhor acima de tudo. Como a gente cantou, enquanto o Senhor for a sua prioridade, pode vir o que vier. Se Ele for a sua prioridade, Ele vai cuidar de você. Você estará protegido. Faça do Senhor a sua prioridade. Não é o que você quer. É o Senhor. Qual é o seu jeito, Senhor? Algo que me ajuda muito, eu só vou falar isso e já vou encerrar. Às vezes eu estou em dúvida do que eu posso fazer ou não, eu penso, o Senhor pode vir comigo? Senhor, eu quero ir em tal lugar. Eu quero fazer tal coisa. O Senhor pode vir comigo? Eu quero assistir tal filme. Você consegue convidar o Senhor Jesus para assistir junto com você? Se você conseguir convidá-lo, Senhor, vamos assistir esse filme aqui juntos. Então, amém. Agora, se você sentir um desconforto, sentir mal, o Senhor Jesus não pode estar aqui. Se Ele não pode, você também não pode. Porque é andar lado a lado com Ele. Aonde Ele vai, você também vai. E, gente, é maravilhoso viver na companhia do Senhor Jesus. E Ele falou que estaria com a gente todos os dias. Aonde você for, você vai no médico, você vai fazer um exame, você vai levar seu filho. O Senhor Jesus está junto com você. Amém? Obrigada, Senhor Jesus, por esse momento. Obrigada pela Tua palavra. Venha, Senhor, nos fazer realmente andar nos Teus caminhos. Nós não sabemos, Senhor, nós somos como crianças, mas nós desejamos aprender mais de Ti. Nós desejamos Te conhecer melhor. Nós desejamos andar no Seu caminho. Venha nos ensinar, Espírito Santo. Muda o nosso coração. Como nós cantamos aqui, eu quero, Senhor, ser renovada. Eu quero, Senhor, ser curada. Eu quero, Senhor, ter o Teu Espírito Santo sobre mim, direcionando as minhas decisões, tomando conta de mim. E eu quero Te encontrar no grande dia. Aonde o Senhor me levar, Pai, eu sei que o Senhor vai cuidar de tudo. Então venha, Senhor, sobre cada um de nós aqui. Nos ajude a andar nos Seus caminhos. Nos ajude a meditar e a comer a Sua palavra, a nos alimentarmos de Ti. Porque de Ti vem a nossa salvação, não por interesse, Senhor, mas é por amor a Ti e também por saber que o Senhor vai cuidar de tudo para mim. É também, sim, Senhor, por saber que eu estou protegida nos Teus braços. Que nada pode me alcançar se eu estiver no Teu colo. Então, Jesus, como dependente do Senhor, eu Te peço, venha cuidar de todos nós aqui, Senhor. Venha cuidar de nós, venha cuidar da Tua igreja. Nos leva, Senhor, no Teu caminho, em nome de Jesus. Amém, Senhor.